Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles lhe pareça? Eu digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia, pela Tua palavra. Agora quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor esteja falando a cada coração e para isso usa a minha vida como um mero instrumento, porém muito bem afinado nas Tuas mãos. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aproximavam-se os dias em que daria sequência na prisão e crucificação de Jesus, e Jesus ele tinha plena consciência de que tais acontecimentos poderiam desanimar o seu grupo de discípulos. E ele previu também, dentro da sua infinita sabedoria, que uma aparente demora da sua segunda vinda poderia também, ao longo do tempo, desestimular aqueles que viriam a crer no seu nome. É interessante, amados, que Deus, em toda a sua palavra, Ele sempre nos exortou a não desfalecer, não desistir e não desanimar. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. O desânimo, ele pode constituir um grande empecilho na vida do homem. Ele pode nos conduzir à depressão, ele pode nos conduzir à revolta, ele pode nos conduzir à murmuração, ele pode nos conduzir ao abatimento, o desânimo pode nos conduzir até mesmo ao fracasso. Ele pode fazer você desistir estando a poucos metros da linha de chegada, você jogar tudo para cima e não querer mais fazer nada, não seguir mais em frente. Por isso, caso você ande meio desanimado, cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto, antes de desistir, observe o que o Senhor Jesus nos ensinou nesse texto através dessa parábola. Ele demonstra com compreensão, com bastante amor, em relação ao momento que você está sentindo e como enfrentar o seu desânimo. Por esse motivo, eu gostaria de apresentar de uma maneira bem singela 3 atitudes que devemos ter com base nesse texto que acabamos de ler,
a respeito do desânimo. Primeira atitude que nós devemos ter a respeito do desânimo: você precisa entender que o desânimo é algo humano, ou seja, algo que todo mundo em algum momento da sua existência irá passar. Por quê? Porque isso é reflexo da nossa finitude, é reflexo da nossa fragilidade estarmos desanimados. Veja o que diz Salmo 103, versículo 14. Pois Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Ou seja, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos propensos ao erro. Então, não fique se culpando por você, em algum momento da vida, ou quem sabe até nesse momento, você estar desanimado. A Bíblia demonstra o cuidado que Deus tem para com as viúvas. Olhando o texto aqui, que o texto está falando a respeito de uma viúva que estava clamando por justiça. Salmo 68, versículo 5 diz assim: que pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. E nós vemos na Bíblia várias viúvas que Deus amparou, que Deus cuidou. Nós vemos Noemi, ela era uma viúva. Nós vemos a viúva de Serepta, a viúva de Naim, a viúva pobre da oferta. E é interessante nós pensarmos sobre isso, que Jesus ele inicia essa história falando de uma viúva. Por quê? Porque ele inicia essa história apontando para a minha e para a sua fragilidade. Que nós somos frágeis como uma viúva nos dias de Israel. Que nos dias de Israel, uma viúva ela era totalmente desamparada pela sociedade. Ela não tinha cuidado, não tinha sustento, e ela vivia à margem da própria sociedade. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que quando nós olhamos para a vida dessa viúva e quando olhamos para as nossas vidas, nos momentos em que nós estamos passando por dificuldade, lembre-se que você não é o único. Moisés ele passou por dificuldades, Elias ele passou por dificuldades, Jonas passou por dificuldades, o próprio apóstolo Paulo passou por dificuldade, eles se sentiram desanimados em alguns momentos. Em outras palavras, eu quero dizer para você que eu posso passar por dificuldades, você pode passar, porque nós somos assim, nós somos frágeis. E por esse motivo vem a segunda atitude que nós devemos ter a respeito do desânimo. Que nós não devemos deixar o desânimo nos dominar. Se por um lado nós precisamos entender que o desânimo faz parte da nossa humanidade, por outro lado precisamos não deixar o desânimo nos dominar. Afinal, nos altos e baixos da nossa vida e de todos os servos de Deus, muitas vezes eles se sentiram abatidos. Tem um texto que eu gosto muito, de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós não devemos nos entregar para o desânimo. Quando nós olhamos por texto, nós vemos que a viúva, ela não deixou que as dificuldades a impedissem de clamar. Quais eram as dificuldades da viúva? Ela estava diante de um juiz que não temia a Deus e nem quanto aos homens. Ela era viúva. Ela
aquele juiz nem sequer queria atendê-la. Mas mesmo assim, ela perseverou, ela correu atrás e ela não entregou os pontos. Eu quero dizer para você, amado, que está me assistindo nesse instante, que a perseverança ela é uma qualidade indispensável para quem quer ser vitorioso na vida. Quando nós voltamos para o contexto ali nos dias de Jesus, os fariseus eles oravam 3 vezes ao dia, porque segundo o costume deles, eles não queriam ser tão insistentes nas suas orações, pois eles não queriam incomodar ou importunar, melhor dizendo, a pessoa de Deus. Só que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, bateis e abrireis. Então nós devemos estar insistentemente colocando os nossos pedidos diante de Deus. Não pense que você vai cansar Deus, não pense que você vai insistir. Pelo fato de você insistir, você estará cansando a pessoa de Deus, porque eis que o Deus de Israel, ele nunca cansa. E nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós ficamos desanimados e queremos jogar tudo para cima, como eu disse há pouco. Me fez lembrar de uma história do folclore brasileiro. Aliás, nosso folclore, ele é rico em histórias e ilustrações que muitas vezes servem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Esses dias eu li a história do Zé Muxoxo, que ele era um sertanejo muito desanimado. E ele estava enfrentando uma crise de desânimo tão grande na sua vida, que ele desistiu de viver. E ele resolveu deitar numa rede e pediu para ser enterrado vivo. E foi interessante que na cidadezinha, no vilarejo onde ele morava, seguiu aquele cortejo longo de pessoas que tentando dizer para que Zé Muxoxo desistisse daquele feito de ser enterrado vivo. Outras pessoas por curiosidade, porque queria ver aquela história onde ia dar. E acabou juntando-se uma grande multidão naquele cortejo. Até que um dos seus amigos pegou e falou: ô Zé, não faça isso não, a vida é tão boa de ser vivida. Ele falou: mas não adianta, eu não consigo um emprego de nada, eu não tenho nem mais coragem para plantar mais nada. Aí ele pegou e falou, o amigo dele falou: olha, faz assim, eu tenho na minha casa um saco de arroz cheinho, você pega, leva ele para sua casa e pelo menos vai dar para você passar um tempo aí, para você passar essa crise, resolver seus problemas, você ficar mais animado. Aquele sertanejo olhou para aquele homem e perguntou: o arroz é com casca ou é sem casca? Ele falou: claro que é com casca. Ele falou: então eu não quero não, pode tocar o inteiro. É interessante, amados, que histórias engraçadas como essa nos levam a pensar muitas vezes na nossa própria postura. Você já parou para pensar que quando nós estamos desanimados, nós achamos tudo difícil? Quando nós estamos desanimados, nós enxergamos problemas em tudo, até se o arroz tem casca ou se não tem casca. Quando nós estamos desanimados, nós desprezamos todas as ofertas de ajudas, até mesmo que seja de um amigo íntimo. Eu quero dizer para você com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, que experimentar o desânimo é um direito, porque afinal de contas somos humanos. Superá-lo é o nosso dever, mas entregar-se a ele, isso é pecado.
O próprio Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprendei com seus caminhos. Deus está ao nosso lado, amados. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos desfalecer nas nossas fraquezas. Muitas vezes Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas Ele garante, Ele promete a sua força e a sua companhia para que nós assim conseguimos o ultrapassar. Terceira atitude que nós devemos ter a respeito do desânimo é que nós devemos entregar o nosso desânimo para Deus. Alguns dias atrás compartilhamos o texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, que o Senhor Jesus dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos orar sempre, nós precisamos levar a Jesus sempre as nossas dificuldades, nós precisamos levar a Jesus sempre as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos dilemas e, por que não, até mesmo os nossos desânimos. Veja um exemplo da própria viúva da parábola contada por Jesus. Ela insistiu até que aquele homem atendeu o seu pedido. A persistência daquela viúva foi reconhecida, até mesmo por um juiz tão desqualificado para aquela missão. Aí eu fico pensando, quanto mais um Deus justo, bom, que nos ama, que quer o nosso bem. Veja versículo 7 do texto que nós lemos. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que olham por eles de dia e de noite, ainda que tardios lhe pareça? Olha, mesmo que pareça tardio o agir de Deus, entenda que Deus age no seu tempo certo, porque existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos ensina isso. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele está agindo, Ele está trabalhando e no tempo certo Ele operará na sua vida. Pois afinal de contas, Deus Ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos ensina isso. E saiba que sempre vai existir, mesmo quando você não vê, uma saída. Basta você insistir, basta você perseverar. Nós não podemos desistir da luta, pois a solução certamente virá. Lembre-se do clamor da viúva. Ela ia lá, batia na porta do juiz e falava: julga a causa do meu adversário. No outro dia estava lá: julga a causa do meu adversário. Basta bater na porta. Eu quero perguntar para você nesse momento: quem tem sido os seus adversários? Tem sido o próprio diabo que tem te oprimido? Tem sido perseguidores? Tem sido as doenças? Ou será que muitas vezes tem sido você mesmo? Você já parou para pensar nisso? Não importa qual seja o seu adversário, vá, busque a Deus, persevere, e Deus com certeza lhe fará justiça. Busque-o, não desanime, recorra ao Senhor. E pode vir a situação que for, basta você perseverar, basta você insistir, basta você não desanimar. Deus estará agindo em seu favor. E se tivermos fé, amados, se tivermos fé direcionada em Deus, não haverá montanhas a qual não consigamos remover.
E é interessante que Jesus ele termina essa parábola com uma intrigante pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Versículo 8 do texto que nós lemos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você tem deixado o desânimo te dominar? Você tem estado no centro da vontade de Deus? Você tem entregado as suas dificuldades, o teu desânimo para Deus? Eu gosto muito de uma citação do pastor Marcelo Aguiar, no seu livro Cura pela Palavra, que ele diz: na vida, a única forma de perdermos a batalha é deixando de lutar. Que Jesus, quando vier, ele possa achar fé na igreja do Senhor. Que ele possa achar fé no coração de quem nos assiste nesse momento. Que ele possa achar fé no coração dos seus servos. Que ele possa achar fé em nossa vida. Que possamos estar depositando aos pés do Jesus todo o nosso desânimo, todos os nossos dilemas, na certeza que Ele agirá. Que Deus assim nos ajude e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Obrigado porque a Tua Palavra nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a perseverar, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido e tem nos ajudado. Os dias são difíceis, mas o Senhor tem sido por nós. Ó Pai Santo, os nossos olhos estão postos no Senhor. Por isso, abençoe as nossas vidas. Eu te suplico em favor de todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde, esteja trabalhando, cuidando dessas vidas, ó Pai. Abençoe também todas as autoridades civis e militares do nosso país, ó Pai. Abençoe os nossos governantes, ó Pai. Suplicamos em favor de todos os missionários da face da terra. Ó Pai Santo, libera a cura àqueles que estão enfermos. Cuida de nós, ó Pai. Declaramos nessa hora que a Sua graça é suficiente para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.